Alô, minha gente, se você está aqui é porque você está na zona, está entrando no ar Zona Livre, o podcast do Grupo Otimista, que tem à frente Luciano Clever, esse jornalista que vos fala, e a bela e inteligente professora Catarina Rocha Monte. Obrigada, Luciana. Olá, você que está aqui nos acompanhando. Esse podcast trata dos bastidores da política cearense. A gente sempre traz um convidado muito especial e hoje nós temos o prazer e a honra de receber a querida Camila Cardoso. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. A honra é minha ser entrevistada por vocês dois, que eu admiro tanto o trabalho. Camila com K, Camila Cardoso, advogada, ativista social, ganhou projeção pública pela atuação em defesa das pessoas com deficiência, da inclusão e da acessibilidade, pautas que passaram a fazer parte de sua trajetória política após a mobilização em torno da saúde, e um de seus filhos foi candidata a vice-prefeita de Fortaleza em 2020, disputou uma vaga ao Senado pelo Ceará em 2022 e em 2026 assumiu o mandato na Câmara Municipal de Fortaleza, onde tem como principais bandeiras a defesa das famílias atípicas, das pessoas com deficiência e o fortalecimento de políticas públicas de inclusão. Camila com K já recebeu as boas-vindas, agora as minhas também. É um prazer ter você aqui conosco. E eu já te pergunto, por que você resolveu entrar na política? Essa coisa que diz que está das pessoas ruins. Porque eu cansei de reclamar. Literalmente, reclamando, em uma pauta, uma conversa mesmo com amigos, com o marido, com pessoas que eu dizia assim, meu Deus, será que a gente nunca vai ter políticas públicas? Eu preciso advogar em favor dessas pessoas com deficiência. A gente não sabe quantas pessoas em Fortaleza têm o censo. Para vocês verem que de 2020 até hoje não tem o censo. A gente não sabe quantos autistas temos em Fortaleza, nem no estado do Ceará. Então, onde estão essas pessoas e cadê as políticas públicas efetivas, a não ser a carteirinha, aquela fotinha colorida? E meu marido olhou para mim e disse assim, pois entre você na política, está reclamando? Eu disse, como que eu vou entrar na política? Mulher, sem dinheiro, sem um partido, nunca tinha sido filiada, nunca tinha tido experiência nenhuma, mas aí fui desafiada do você não tem coragem. Segunda-feira eu estava filiada ao Podemos, e aí eu estava como pré-candidata a vereadora, conhecendo o capitão Wagner, fui candidata a vice-prefeita, fui convidada para ir nessa batalha com ele, e aí não parei mais. Porque é a política que vai conseguir efetivar realmente políticas públicas para o nosso povo. Advogar, você fazer a sua área ali, fica muito restrito. A política, não. Eu vou conseguir impactar uma pessoa que nunca chegou a ter conhecimento do meu trabalho. Isso é muito importante. Camila, você fez uma pequena apresentação, né, da sua entrada na política, mas eu queria que você fizesse agora uma espécie de balanço, né? Eu acompanhei um pouco a tua trajetória, você tinha a perspectiva de se candidatar como vereadora e logo viu a oportunidade de sair como vice, né? Depois teve também a questão do Senado, que foi uma grande experiência, assim, você foi muito bem votada, ou seja, você fez um percurso já, né? O que foi que você conseguiu apreender da política e aprender com a política, né? No que foi que você amadureceu, quais foram as lições que esses movimentos te deixaram? Apesar de não ter tido a vitória do mandato, né, nem como vice, nem como Senado, eu consegui trazer essa pauta para o debate. Hoje todos os políticos falam sobre autismo e pessoas com deficiência. Isso é importante para mim, ainda que eu veja muitas pessoas usando a pauta, mas falar sobre essas políticas públicas é importante para mim. O que eu levo de aprendizado da política não é jogo para os fracos. Você se expõe muito, você coloca a sua família ali no debate, você coloca a sua vida, a sua credibilidade. Por muitas vezes você é criticada por coisas, essa não sou eu. Essa crítica agora, principalmente de mudança de partidos, que a gente sofre algumas críticas, essa não é a Camila. Então, eu por muitas vezes tenho aprendido a ficar calada, saber quem eu sou e seguir trabalhando. Eu busco sempre dizer assim, meu Deus, o que é que eu quero da política? Muito mais do que a política quer de mim, o que é que eu quero. Eu quero efetivar a política pública realmente para o povo cearense. Eu vejo um povo extremamente carente, pobre de políticas públicas, de pessoas que usam o assistencialismo para conseguir voto, de compra de votos, a quantidade de lideranças que vêm me procurar e dizendo assim, eu quero trabalhar para você. Eu disse, que maravilha. Não, mas tem a contrapartida, tem que ter o dinheiro. Eu disse, muito obrigada. Não é o meu voto é de opinião. Então, não é fácil entrar nesse mundo. A gente se expõe muito, mas eu não vivo disso, Catarina.
Eu sou advogada, eu sou uma mãe atípica, eu sou uma militante. Eu estou na política para servir, para fazer isso de uma missão. Então, eu não posso sair da minha coerência em nenhum momento. Eu tenho que seguir aquele meu caminho daquilo que eu acho correto. O ganhar vai ser a hora que Deus determinar e que o povo decidir como maioria. Não há dúvida que já é uma vitória quando você pauta o debate, né? Principalmente quando você vem uma defensora de uma causa. Mas o mandato é essencial para a manutenção até desse debate. E a política, como você mesmo disse, é um jogo duro. O sistema é bruto, é cruel. E verificamos recentemente, política, a gente não deixa de falar das tretas, né? Uma treta que envolveu o seu nome, o do soldado Noélio, se eu não me engano. Como é que foi essa história aí, que saiu por aí? Explica para nós direitinho como é que foi. Havia um acordo para alguém sair na Câmara, a outra pessoa subir para que é suplente de federal, para você ficar no cargo como vereadora. Como é que foi isso? Acho que todo mundo se surpreendeu, porque eu tenho uma postura muito tranquila. Talvez por isso você estava brava, né? Talvez por isso eu tenha disputado chapas majoritárias, que precisa desse perfil mais tranquilo, porque a gente não ganha com extremismo, né? A gente ganha na majoritária com uma pauta que vai conseguir votos de direita, de esquerda, de centro. Essa é a chapa majoritária que ganha. Então, eu tinha essa postura. Só que, quando eu assumi como vereadora, eu estava assumindo o lugar do Noélio, que tinha assumido a vaga para deputado federal por conta de um acordo que existe. Esses acordos... Ah, Camila, existem os acordos políticos, como é que isso funciona? É completamente natural. Você esqueceu o outro lá que ia deixar a cadeira. Esse capítulo veio depois. Poucas pessoas conseguem fazer a sua vaga, né? Para você ser deputado federal, você tem que ter 250 mil votos. Poucos. Então, assim, você precisa dos suplentes. Eles são essenciais. A gente chama que a chapa tem que ter cabeça, tronco e rabo. E bucha. Então, assim, você tem que ter uma chapa competitiva. E existia esse acordo para os 4 deputados federais lá do União Brasil, que os 4 que assumiram, né, foram eleitos, os outros 4 seriam. E estava sendo tudo cumprido. Vanderlan assumiu no lugar da licença da Fernanda. O segundo, o Heitor, estava naquela discussão ainda, abriu, Noélio entrou. O TAM, que já tinha assumido aqui como vereador, viu com decência, que é também assim, o elogio, a postura do TAM, e disse assim, não, eu já assumi, agora é a vez da Camila. Isso é grupo político. Isso é a forma que a gente tem que um partido mostre suas pautas para todo. Quanto mais pautas eu trouxer, não é só a minha que é importante. Mulher, políticas públicas, gestão, o que seja, quando mais você traz, você tem um grupo múltiplo, é melhor. Eu estava lá e o Vanderlan, que já tinha assumido os 4 meses em licença da Fernanda, quando a Daiane sai por uma licença de saúde, o Noélio, que já estava lá, disse, não, eu quero continuar. Aí ele viu uma mulher braba. Eu disse, como assim você vai continuar? E a gente teve umas conversas de bastidores. Não, eu vou ver como é que eu faço, se isso é legal. A gente viu que era legal, que ele podia pedir a licença, já que ele já tinha assumido. Sairia e o Noélio continuaria. O Noélio já estava todo instalado em Brasília. Eu toda instalada para cumprir aqueles meus 4 meses de mandato. Todo mundo tudo certo. Não, eu quero ficar. Aí ele me viu uma mulher braba, porque aí eu vim para a imprensa e disse, olha, não é assim que funciona. Deu a palavra? Se tu não quisesse fazer parte desse acordo, meu amigo, lá atrás, quando você foi candidato, você tivesse dito, se tiver suplência e eu for o primeiro, eu não abro para ninguém. E não foi essa a postura dele. Só um contraponto aqui. O que me disseram assim, quando a Fernanda saiu, fazia parte do acordo. Na segunda vez que ela saiu, já não era mais parte do acordo. Na verdade, ela estava brigando com o partido. E aí o Vanderlan não se sentiu mais também... prestigiado, como ele disse. Pois é. Teve isso ou não? Isso é só um contraponto que eu também escutei, vi. Eu vi nos bastidores. Eu também. Eu escutei nos bastidores, não conversei com a Fernanda, que é uma mulher que eu respeito muito, mas ela cumpriu o acordo dela. O acordo dela era os 4 meses, abrir para ele, e ela cumpriu. Ela estava voltando, tranquilo, não tinha mais 4 meses para cumprir acordo. Quem seria agora era o segundo, o terceiro, o 4. Eu não me preocupo com o que os outros fazem de postura, eu me preocupo com a minha palavra. E a palavra do Vanderlan, que foi a que eu trouxe para o debate, não foi cumprida. Foi por causa dele, foi por causa da resistência dele de permitir, de querer ficar com o mandato mais uma vez, que o Noélio teve que voltar e que, com isso, eu tive que sair da cadeira de vereadora. Eu estava desempenhando um trabalho, Luciano, que tinha vereadores que estavam 1 ano e 2 meses já na cadeira. Eu protocolei mais projetos em 42 dias do que aqueles vereadores que estavam ali esse tempo todo. Eu consegui desempenhar mais trabalho e articular, consegui finalmente colocar esse senso de saber quantas pessoas com deficiência que eu estou brigando há 6 anos, em 42 dias.
Eu estava mostrando meu trabalho, não subi na tribuna para bater em ninguém, não estava ali para trazer o debate da polarização, eu estava ali para trazer políticas públicas e trazer meu trabalho. Aí ele vem e diz que quer continuar, então eu disse, pô, então, meu amigo, pô, então fica com o teu mandato, porque o que é teu está guardado e o que é meu também. Não disse, enfia o seu mandato. Quase, porque eu sou uma mulher muito educada. Elegante. Né? Mas, poxa, e olha... E o que é pior dessa circunstância, acho que eu ainda nem tinha falado sobre isso, ele, para o Wagner, para o Noélio, era meu amigo, meu irmão. Camila está nervosa, né? É o que os homens gostam de dizer da gente na política. Está histérica, está nervosinha. Né? Para mim, ele veio com toda a garra. Ele veio, eu vou lhe processar, cale sua boca, você não tem que estar falando isso, eu lhe apoiei para o Senado. Eu disse, muito bem. Eu estava fazendo parte do seu grupo político, você tinha que me apoiar mesmo. Errado é se você apoiasse o Camilo. Então, assim, ele veio com diversas ameaças e eu filmei tudo, registrei tudo. Ele disse, você está filmando a tela? Porque no Instagram tem essa possibilidade. Eu disse, meu querido, não faço nada escondido. Estou filmando tudo. Até que ele apagou, viu as merdas que ele estava falando comigo, me ameaçando. Qual foi a sua palavra forte que ele fez contra você? Vou lhe ameaçar, você está errada, cale a boca, é melhor para você, para a sua imagem. Fique na sua. Ele é ligado a alguma coisa esquisita, não, né? Aí ele que responde essa pergunta. Todo mundo me disse, depois disseram assim, Camila, tu é doida, tu vai te meter com um negócio desse. Gente, eu Que negócio? Com uma briga com uma pessoa dessa natureza, assim, tipo de político que está te... Eu estou com a minha verdade, Luciano. Eu não estava ali pedindo um espaço que não era meu. Eu estava assumindo uma suplência que é legal. Ah, Camila, ele era primeiro suplente todas as vezes, legalmente, todas as vezes o primeiro suplente é chamado. Isso é fato, não chama o segundo, o terceiro, o quarto, não. Mas ele tinha dado uma palavra, então eu não estava ali ocupando um espaço que não era meu legalmente. Mas houve apoio do grupo? As pessoas mais importantes do grupo, elas não chegaram junto para resolver a situação? Tentaram, mas como ele estava já desgostoso do grupo político, ficou uma situação muito difícil, até para quem era a liderança, até para querer articular para que eu permanecesse o Noélio, porque ele já estava desgostoso daquele grupo político, que ele se sentia desprestigiado, que ele devia ter assumido até antes, como ele alegou depois. Camila, eu não tiro a razão quando as pessoas se magoam, eu não tiro a razão do Vanderlan de estar magoado com o grupo, eu não tiro a razão dele de brigar pela primeira suplência, eu só não gostaria que ele tivesse dado a palavra, todo mundo já estivesse organizado. E no meio do curso, dizer assim, epa, não quero mais não, vamos desfazer isso aqui, vamos fazer agora outra coisa, não quero mais. Só que ele não esperava que eu ia falar. Ele esperava que o Noélio ficaria calado e aceitaria, até porque o Noélio era o terceiro suplente, não ia falar nada. Como é a mulher, eu dou um jeito. Quando é mulher, ela não vai. A Camila não vai, não é a postura dela. Bom, então, águas passadas, né? Águas passadas não movem moinhos. Não, a gente não eu pode fecho o ciclo. A gente não pode ficar também, né, apegado a essas questões, tem que olhar para frente. Agora você está numa pré-candidatura. E aí eu queria saber como é que está a questão da formação da chapa, como é que estão as suas expectativas, porque, assim, particularmente, eu me surpreendi pelo fato de você não ter sido eleita como vereadora. Eu imaginava que seria eleita, né, por conta da visibilidade que você já tinha pela candidatura ao Senado, e, no entanto, né, não aconteceu. Então, como é que você está encarando? Porque o desafio de ser candidata a deputado federal é mais difícil ainda, né? Postura de mulher. Eu choro, a gente chora umas 2 noites, dá uns gritos, fiquei muito triste. Esperava 500 mil de votos na capital e 1.200.000 no estado do Ceará, mas é porque, Catarina, meu voto é de opinião. Meu voto é daquela pessoa que acredita no meu projeto, mas o voto de vereador tem algo... Qual foi a palavra que você usou? Obscuro? Trabalha com coisas obscuras, é um voto muito amarrado, é um voto muito visceral do assistencialismo, daquele vereador da tua rua que fez aquele determinado ajuda, que pagou isso, pagou aquilo. É um voto muito preso e não é o meu trabalho. Não é assim que eu conquisto votos. E eu pensei, meu Deus, mas não fui eleita, vou largar isso. Isso não dá para mim. Mas aí vem aquele bichinho da política que diz, não, vou para desafios maiores, vou para quantas vezes meu coração disser que eu tenho alguma chance de trazer ao debate e conseguir um mandato. Sem mandato a gente não faz nada. Eu preciso desse mandato. E o PL foi o atrativo dessa chapa. De que adianta, Luciano, eu ser um nome bom, uma mulher decente, coerente com as minhas pautas, correta, não me vender, não comprar voto, se eu não tenho uma chapa competitiva que pode me deixar chegar lá. A gente tem vários candidatos que têm uma votação super expressiva, mas a chapa foi ruim e ele não conseguiu assumir a cadeira. Então, o PL, eu recebi propostas de todos os partidos, menos PT e PSOL. O PL foi aquela chapa que me deu
pelo menos na minha cabeça, de que vai ser uma chapa muito boa. Acho que nosso presidente, o André, vai vir puxando muitos votos. A gente tem nomes bons para puxarem. Então, eu me vi numa chapa que eu posso ser, com a sandália da humildade mesmo assim, puxada, né? E assumir uma vaga na Câmara Federal. Olha, hoje, por falar em mulher, está um danado aí dentro do PL, porque a presidente do PL Mulher desistiu. Agora a presidência passa para a Priscila. A Priscila... Eu acho que a Priscila foi só um pretexto, porque o Ceará não é essas coisas todas para pautar todo o debate nacional. Não foi. Foi só uma questão ali, questão familiar, uma questão de ego, né? E uma disputa por poder. Isso é a minha percepção. Mas a Michelle estava à frente do PL Mulher e também, a meu ver, também sou apaixonado pela Michelle, né? Sou apaixonado por algumas mulheres, né? Não ao mesmo tempo, né? A oposição está querendo me queimar, né? Mas, assim, ela vinha fazendo realmente um trabalho de valorização da mulher dentro do PL. Querendo ou não, não é só o discurso dela, de fato, houve muitas mulheres que se elegeram no PL. Você acredita se isso vai atrapalhar o PL nacional e o PL local, por exemplo? Você acha que isso pode atrapalhar você ou foi até bom que ela viesse trazer esse debate? Atrapalha. A minha visão é igual à sua. Eu acho que a gente pode ter divergências políticas e partidárias de opinião, mas a gente não tem que trazer o debate para o público. Roupa suja, literalmente, a gente lava em casa. E esse debate é ruim porque demonstra a pergunta que você está me fazendo, se o PL acaba tendo aquela rachadura, aquela divisão. E logo a gente, como mulher que tem uma dificuldade enorme de fazer parte desse processo político. A Michelle fez um trabalho lindíssimo no PL Mulher. A quantidade de mandatárias que ela conseguiu eleger é enorme. Então, assim, tem que dar valor ao trabalho dela, tem que dar valor ao trabalho da Priscila. É legítimo da Priscila querer ser candidata ao Senado, concorda? Ela é o que ela quer. Total. É o que ela quer. É o sonho dela, é o trabalho dela, ela pode estar trabalhando para isso, é o objetivo dela. Contudo, porém, entretanto, a gente faz parte de grupos políticos. Então, eu acho que esse debate teria que ter sido feito internamente. Qual vai ser o nome escolhido? Vai ser esse, vai ser esse, vai ser esse. Existe uma conversa, quando eu já cheguei no PL, que eu sou recente, e que no ano passado houve uma conversa com o Bolsonaro e foi o acordo entre todos os parlamentares. Quem quer ser candidato ao Senado aqui, ninguém se manifestou. E aí houve a escolha do pastor Alcides. Bom, ela pode mudar? Pode. Ela pode crescer e ver que ela foi muito bem votada para vereadora? Pode, Catarina. Mas que esse debate esteja sendo feito antes ou internamente. Quando ela traz a público, parece que está todo mundo rachado. Eu tenho que decidir. Eu tenho que estar no André, eu tenho que estar... Não, eu tenho um ponto aí. O primeiro ponto é que, assim, aparentemente há uma contradição, porque você disse que, nesse caso, deveria se lavar a roupa suja dentro de casa, mas você acabou de falar sobre o seu caso, que você expôs justamente para dar visibilidade. E a gente levantou a questão do fato de ser mulher, do cara ter rompido um acordo e achar que você iria ficar calada por ser mulher. Então, eu acho que a gente deveria também tentar olhar para essa questão da Priscila nesses moldes. Veja, a Priscila, você sabe muito bem que a minha relação com o PL não é das melhores, assim, eu não tenho esse perfil bolsonarista. No entanto, eu reconheço que o perfil da Priscila Costa é um perfil muito mais adequado aos valores morais, aos valores conservadores que eles defendem. E ela é uma mulher muito bem articulada, é uma mulher que tem muito potencial de voto. Então, assim, houve uma disputa legítima, democraticamente legítima. Na democracia, os partidos eles têm pré-candidaturas. As pré-candidaturas são lançadas e tem que haver uma discussão. Agora, o que eu entendo é que você está num grupo político que está mais próximo da candidatura do Alcides Fernandes. Daí, o protagonismo da Priscila Costa não é tão efetivo. Mas aí... Poxa, será que não está havendo aí uma desvalorização em relação ao contexto mesmo e puxando interesse Tem só uma diferença nas duas histórias. A minha, houve um acordo, e é concreto. A sua foi contra a quebra de um acordo. Aqui, de novo, é um acordo. Né? Aqui, a questão da Priscila, até onde eu sei, o acordo, quando foi firmado, de quem seria o nome dela não estava na mesa. Mas ela diz o contrário. Ela diz que houve um acordo do Bolsonaro, da Michelle, do Valdemar em torno do nome dela. Que ela seria eu não estava nessa reunião, mas quando eu chego no PL, eu já perguntei quem será o nosso candidato a governo até porque eu tinha que me sentir confortável um candidato ao governo. Quem será o nosso candidato ao governo e quem será o nosso candidato ao Senado?
O único nome que tinha quando eu cheguei no PL era o Alcides. Claro, porque era o nome que o pessoal que domina aqui o diretório queria. Mas aqui tem que fazer eu sou um testemunho aqui como jornalista, eu acompanho os fatos políticos. Nesta época, houve a história do Bolsonaro que ungiu o pai do André. Teve vídeos, eu vi esses vídeos, ninguém me disse, né? E eu vi também o Bolsonaro dizendo que queria conversar com o Ciro, que não foi possível, isso é um fato. Qual era o outro fato? Que quando foi, digamos, ungido o pai do André para ser o candidato, a Priscila não disse, eu também sou candidato, e havia 2 vagas. Não disse na época, eu também sou candidato. Esse nome dela veio depois, quando o acordo já estava feito, porque quando você faz esse acordo, se fosse só o PL, ok. Você vai ter as 2 vagas, acabou-se. O problema é que esse acordo, ele predispõe um acordo seguinte, que é o da coligação. Que é importante para todo mundo. Até para a gente que é proporcional, por isso que eu digo que esse debate prejudica, não tenho como negar isso. Se me perguntar pessoalmente, você votaria no pai do André, Alcides, que eu gosto dele, ou na Priscila? Sem dúvida eu votaria na Priscila. Mas entendo como você entende que houve esse acordo lá atrás, eu acho que acordos devem ser cumpridos. Devem, e acaba que fica uma situação que todo mundo está tenso, né? Até as convenções vai ficar todo mundo nesse nome. Eu já disse, inclusive, para eles, eu não tive 1.200.000 votos como senadora, porque eu sou a boa zona, a melhor... Não, porque eu tive apoio dos parlamentares, dos proporcionais. E isso é um prejuízo para a gente, para a nossa direita, porque precisa que todo mundo esteja abraçado aos nomes. Se for Wagner e Alcides, se for Priscila e Alcides, quem quer que seja, tem que ter a paixão do voto e dizer assim, não, vamos trabalhar para eles 2, como eu tive dos meus proporcionais que me abraçaram como senadora. Foi por isso que eu tive 1.200.000. E essa briguinha, né, essa disputa de quem vai ser o nome, acaba que o lado de um fica com raiva porque está a outra brigando e essa brigando. Então, assim, eu reconheço a legitimidade dela e se ela quer aquilo, eu acho que ela tem que ir atrás mesmo do sonho dela. Contudo, reafirmo, contudo, porém, entretanto, eu acho que o acordo político que tinha sido feito antes, se ela queria esse bastidor de inserir, depois do acordo dela, articulasse com o presidente e dissesse, André, tem possibilidade, eu falei que seja com o Bolsonaro, com a Michele, com o Valdemar, tem possibilidade da gente articular que meu nome também esteja na mesa? E outra coisa que eu aprendi, a gente articula daqui para cá. Quando vem a ordem só daqui para cá, fica a base toda nervosa. Outra falha que eu vi da Michele... Toda tensa. Porque é uma questão familiar. E o que eu vejo é que não, que o PL está unido pelo pai do André, né? Eu vou dizer para vocês que eu não conhecia, tá? Pessoalmente. Sabe, conheci o André já por muitas vezes. O Alcides, eu estou convivendo com o Alcides. E por incrível que pareça, sabe aquela história, morde a língua? Ele é um cara extremamente decente, a gente precisa disso no Senado. Decente, coerente, homem que a gente vê que tem valores, porque acaba que, às vezes, as pessoas pegam aquela... é o pai do André. Sim, é o pai do André, mas é um pastor, é um homem coerente, é um homem correto, é um deputado estadual. Ele tem os valores dele. E é isso que as pessoas precisam conhecer. E se foi feito o acordo, eu sou grupo, estou ali liderada por um presidente, tem que cumprir. Camila, já que a gente falou um pouquinho da tua candidatura ao Senado, eu vou tocar num ponto aqui que eu sei que é um pouco delicado para você, né, mas eu queria que você abrisse o seu coração, falasse da maneira que você acha melhor mesmo, em relação à questão do Eduardo Girão, né? É uma pessoa que, tanto você como eu, a gente tem um carinho especial, né, uma admiração por ele, mas houve um distanciamento, né? Um distanciamento devido às escolhas políticas, né? Você foi para essa grande aliança em torno do Ciro Gomes, que tem a sua razão de ser, e o Eduardo ficou, né, na resistência lá com essa tentativa de lançar essa candidata de direita pura, né, que ele fala. E aí eu queria que você falasse como foi esse momento, né, de fazer essa escolha aí. Porque, assim, só para contextualizar, né, as pessoas que talvez não entendam o porquê do peso dessa pergunta, porque foi o Eduardo Girão que lançou a sua candidatura, né, ao Senado e apostou no meu nome. Que apostou e que estava lá, né, junto, enfim. Aí a gente acaba tendo essa dívida de gratidão, né? Então, como é que você lidou com isso? Você era girondina, agora... Muita gente me pergunta isso, é impressionante. E eu não vou responder como política.
Eu vou responder como Camila, pessoa física. Isso me magoou até hoje e dói meu coração. Não foi uma decisão fácil, de jeito nenhum. Eduardo, eu não considero ele como um político apenas admirável, para mim o melhor nome, sem dúvida alguma, mas uma pessoa extremamente coerente, decente, correta. Eu tenho uma admiração pelo Eduardo e uma gratidão para o resto da minha vida. Isso ninguém vai me tirar, estando na política ou fora dela. Então, isso me machucou. E me machucou porque, quando eu fiz essa ruptura, já foi magoado um pouco, porque eu não fui candidata a vereadora pelo Novo. Mas isso foi conversado com ele. Eu disse, eu não consigo ver uma chapa competitiva, união. É o Wagner. Então, praticamente os dois entraram, o Eduardo entrou na política com o Wagner. Trazido pelo Wagner, ele disse então, isso. imaginei, eu estou indo para o Wagner, eu não estou indo para o PT. Eduardo vai ficar feliz se eu assumir a Câmara de Vereadores, né? De alguma forma, as minhas pautas são as pautas dele, eu vou estar representando. Ele já não reagiu bem ali. Mas a gente ainda conseguiu manter um contato em alguns assuntos que a gente tem, pessoal de futebol, de aniversário. Aí a escolha pelo Ciro, aí realmente aí já não tenho mais contato. Tanto é que, quando eu fui assumir como vereadora, eu mandei o convite para ele, tá? Eu estar assumindo hoje a Câmara de Vereadores de Fortaleza, eu devo muito isso a você, Eduardo. E a única coisa que eu recebi foi boa sorte, minha irmã. Poxa, é melhor eu estar assumindo, mesmo que eu não esteja no partido que ele tanto elogia, que é o Novo. Isso depõe um pouco contra ele. Poxa, né? É melhor eu ou é melhor qualquer pessoa que esteja ali assumindo? Poxa, que bacana que a Camila está assumindo. Ela vai levar minha pauta, ela vai levar a minha voz, ela vai... Eu penso assim. Se Catarina chegasse a assumir, uma pessoa assim da minha área que eu vejo, caramba, estou torcendo por aquela pessoa, eu quero que ela chegue ali. Boa sorte, minha irmã. Aquilo ali me colocou num lugar de, politicamente falando, Catarina, hoje eu fico na minha, né? Apesar de ver muitas pautas dele a nível nacional, Eduardo é o melhor senador do Brasil, sem dúvida alguma. Mas, infelizmente, para a gente ganhar aqui, a gente vai precisar de um grupo maior. Eu tive a direita inteira votando em mim e não fui eleita senadora. Se a gente tiver o Ciro só com aquele lado ali dele, ele também não vai ser eleito. Ele precisa do PL. Muito. Então, assim, ele precisa dessa militância. Então, o Eduardo acabou ele mesmo se isolando, mas isso me machuca, Camila, pessoa física. Politicamente falando, eu acho, na minha coerência, que eu estou indo pelo caminho certo e indo para o PL. Como surgiu Camila com K? Muito interessante. Eu estava o marketing do Senado, né? O Pado ali, o Marcel, que estavam juntos fazendo a campanha. A gente, na entrevista, a primeira entrevista, quem é você? Para me apresentar ao povo cearense. Quem é você? Eu disse, sou Camila Cardoso, Camila com K. Eu falei a primeira vez, né? Isso me incomoda tanto. Porque, assim, todo lugar que eu vou ter que falar, como é seu nome? É Camila com K. Aí o padre olhou para mim, com K. Mas isso me incomoda, tá? Peguei e botei o nome dos meus 2 filhos, de K e Cauã, com K. Aí ele, com K. Você vai disputar a eleição com uma das maiores lideranças da esquerda, Camilo, com O no final. Então, vai ser Camila com K e A no final, que vai fazer toda a diferença. Pronto. Luciano, hoje, vamos fazer 4 anos dessa eleição. Hoje, eu fui no supermercado, atendente, Camila com A, Camila com K, ela lembra. Marcou criança com todo mundo. Que bom, porque traz a memória, né, que é o que eu preciso trazer agora nessa pré-campanha e campanha, das pessoas que votaram nessa Camila com A, ela permanece a mesma. Camila, você tem uma legitimidade assim para falar sobre a sua bandeira, sobre a sua causa, porque tá na sua história, né? Tá na sua família, tá na pele. E isso é bem importante de destacar, porque a gente sabe que o debate em torno da inclusão, ele, às vezes, é cooptado por pessoas que nem têm tanto interesse naquela causa, né? Mas que percebe que existe uma demanda, né, por isso, mas você não, você tem nisso uma causa, né, da sua vida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre um aspecto mais familiar, a sua relação com os seus filhos, um pouco da dificuldade, né, que você passou com o Caio, para o pessoal que não lhe conhece, né, se saber um pouco e como existe essa relação, né, da sua... Caio percebeu que é uma zona de conforto agora, depois a gente volta para a pancada. Tá. Caio é um menino de 19 anos, com paralisia cerebral, transplantado de medula óssea e que passou por 10 cirurgias. Então, são muitas demandas e eu advogando também na área da saúde com outras crianças. Quando eu vejo uma pessoa subindo na tribuna e falando do autismo, aquele negócio assim bem superficial, eu disse, meu Deus. Sabe aquela história, perdão, Senhor, eles não sabem o que dizem? É literalmente.
Hoje, Catarina, Fortaleza tem 50 mil crianças aguardando um laudo. Um laudo. Aí o prefeito vem à público e diz, estamos inaugurando os espaços Girassóis. Eu, como vereadora, fiz o quê? Eu não vou dar porrada de graça, nem é meu perfil. Eu vou conhecer o espaço Girassol. Uma estrutura que eu queria meu filho lá dentro, o de diagnóstico. Eles acabam diagnosticando 4 crianças por hora. Não vão acabar com a demanda de 50 mil nunca. Tem 50 mil esperando e tem 30 mil aguardando terapias. E a gente sabe que o importante para essas crianças são o laudo e a terapia, porque também não adianta dizer que tem autismo e não dar terapia. E aí eu fico me perguntando, como é que a gente vai conseguir equilibrar isso só com quem sente na pele? Eu digo isso a todas as mães e pais. Se não sentir na pele, não vai. Fica o assistencialismo de fornecer isso. Não adianta mutirão de diagnóstico, porque essas crianças não são diagnosticadas muitas vezes em uma sessão. Então, o sentir na pele eu tenho filho cadeirante. Então, 24 horas eu vou estar falando de acessibilidade. Se eu entrar no lugar, não tiver uma rampa, não tiver uma acessibilidade para o meu filho, se ele não conseguir entrar ali, o cara está fazendo direito, estou muito feliz. Então, assim, bacana. Ele acaba que ele é estimulado pela presença da mãe dele. Diz assim, vai, se joga no mundo e tenta. Mas quantas crianças não têm uma Camila, nem é um Caio? Muitas. A gente tem um índice de 70% dos homens abandonam suas mulheres quando tem uma criança com deficiência dentro de casa. Dobra a carga da mulher nessa hora, né? 80% dessas mulheres não conseguem trabalhar e não conseguem. Eu estou aqui hoje porque eu tenho uma rede de apoio de pessoas que ficaram com os meus filhos, mas a maioria das mulheres e mães atípicas que estão aí me assistindo não tem essa rede de apoio, são sozinhas. Então, a gente precisa equilibrar isso e só vai quem sente na pele. Não adianta vir Camila, quer dizer que um parlamentar que não tem um filho autismo não pode falar? Pode e deve, mas nunca vai saber o que é a dor de uma mãe atípica. Olha, agora vamos voltar de novo para a pancada. Vamos voltar para a Michele. É o paz e amor aqui, porque, assim, o que eu vi a Michele agora se reuniu... esquece o vídeo que ela falou, a consequência depois disso. Que ela fala com o Valdemar Costa Neto e diz, eu vou abandonar o PL, mulher, eu vou abandonar a candidatura, porque eu vou cuidar da minha casa. Esse não é o velho discurso, quer dizer, ela não está fazendo agora, derrubando todo o discurso que ela fez para chamar as mulheres para vir para o palco da política. Aí ela usa, olha o discurso, eu vou me dedicar agora ao meu marido e à minha filha. Não é o discurso que todo que diz, não, a mulher tem que ficar em casa cuidando do marido e dos filhos. A gente está brigando justamente pelo contra contrário. Isso, né? Acho que faz desculpa. Infelizmente, faz desculpa que ela teve para dizer assim, eu não vou entrar mais nesse debate, eu sei, mas não é um símbolo ruim para as mulheres que ela ajudou a Péssimo. se empoderar? E ainda vou mais longe. Ela usou um discurso para deixar de apoiar quem ela deveria estar apoiando, que é o enteado, com todas as críticas que ela tem. É enteado. Ela teria que estar... Senão ela fica a madrasta má, né? E tipo assim... Ali, você não defende tanto a família? Pois então, a família vem com isso. Eu tenho certeza que você tem quem estiver assistindo. A família faz parte disso. A gente tem os debates internos de como... Não é um paraíso. E como tem, tá? E outras vezes eu sou criticada também, Catarina até puxou aí, a gente não prolongou, da questão do apoio ao Ciro. Ai, Camila, você está perdendo... Muita gente que era voltada ali com o Eduardo, né? Disseram para mim, você está perdendo seus valores apoiando o Ciro. Não estou vendendo minha alma ao diabo, não. Eu não concordo nem com meu marido, que paga minhas contas e é pai dos meus filhos. Eu não vendo minha alma ao diabo. Eu sei dos meus valores, eu sei do meu limite. Agora, vê uma grande chance de que ele pode ganhar essa eleição, levando à direita. A partir do momento que eu ver que ele vai estar aqui quebrando o meu valor, saio. Eu saio. Na verdade, o que me causa assim, uma certa estranheza, e a gente até já conversava antigamente sobre isso, é essa questão de você entrar dentro de um grupo que é muito polarizado, né? Porque você sempre estava mais próximo desse perfil do pessoal mais da direita, sendo que a tua pauta ela é uma pauta que deveria pairar acima dessa polarização, acima dessa ideologia radical de esquerda e direita, né? Então, isso era que eu levava muito quando eu falava no teu nome. Bom, aqui a discussão não é Bolsonaro e Lula, aqui a discussão é que é uma legítima representante da causa da inclusão, da pessoa autista e tudo. Então, você não acha que, às vezes, você perde, né? Perderia votos de pessoas da esquerda por conta desse teu grude no bolsonarismo? Talvez. Mas de que adianta eu ser uma boa candidata, com perfil bom, e não ser eleita, e não ter meu mandato?
Eu preciso estar num grupo que vai me colocar dentro do mandato. Não vendendo meus valores, não me corrompendo, não. E quando for para criticar o Ciro, eu trago as minhas críticas, como eu já trouxe lá atrás. Eu olhei no olho dele e disse: eu falei muito mal de você, viu? Eu disse: mas eu preciso de você no meu grupo político e da sua pauta. Vamos sentar? Vamos sentar. Então, é sobre esse debate que eu quero. Eu quero somar ao Ciro aquelas falas que são necessárias sobre a mulher, sobre a pessoa com deficiência, sobre o social do nosso Estado. Eu quero somar. Eu não quero chegar para ele e só dar porrada. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Nós estamos indo para um lugar do fim. E eu não sei se eu trazer esse assunto, mas já que a Catarina trouxe, né, esse assunto da maconha, né? Eu falei. Você falou pairar. Para mim, quem paira é fumaça. Então, fumaça é baseado. Então, trouxe esse assunto, a Catarina. Me tire fora dessa aí. Você acha, assim, que foi a maior operação Sem que dúvida. o governo do Ceará aprendeu? Sem dúvida. E talvez fosse assim, a maior palhaçada, a meu ver, a quantidade de erros, assim, de uma comédia total. Eu queria a sua opinião sobre isso. E, assim, o que eu vejo, um amigo meu me falou, que parece que deixaram o governador sozinho. Tem deputado aqui que vai junto do Elmano até para batizado, para enterro de anão. E o Elmano foi sozinho, assim, na maior viagem, que ele chegou lá sozinho, olhou, filmou. Foi para a guerra de peito aberto, né? Isso. Eu senti. Engana-se quem pensa que esse debate que hoje está na capa... A base do baseado. É apenas questão de segurança pública e uma falta de gestão. Contextualizem melhor para o ouvinte, eu sei que... Não, porque todo mundo já está sabendo assim, houve uma apreensão enorme de maconha, o André foi lá e viu que tinha ficado uma quantidade industrial de maconha que a polícia tinha deixado lá para quem quisesse pegar. Eu nem sei se o André pegou. Não, claro que não. Tô brincando. Mas, assim, engana-se quem pensa que essa operação é só uma questão de segurança pública. Isso aqui envolve o social. Quantas famílias são destruídas pela questão da droga, do tráfico, a questão da segurança que hoje a gente está sofrendo, que não pode mais sair de casa. Minha porta mesmo, 2 assaltos, entendeu? Isso aqui é uma questão enorme. Eu acho que o André ele traz isso ao debate. Agora, quando eu olhei, eu disse, pronto, agora o governador vem com tudo em cima dele, né? Eu achei ele despreparado, achei ele perdido, nervoso e grosseiro. Parecia que estava alombrado. Quem sabe? É uma quantidade enorme, Catarina, 193 mil. E, assim, como que os policiais... Camila, faltou questão comando, porque se a polícia tivesse sido comandada para ficar, teria ficado. Quem deu um comando? E, assim, o André entrar ali, aí agora a questão está querendo, como a esquerda sempre faz, ela vira, né? O jogo, ela diz... O André, a fala do governador, o André vai ter que dar as explicações. Opa, governador, denúncia. A questão da denúncia, as pessoas que denunciam devem ser preservadas em sigilo, porque senão ninguém vai mais denunciar. Ou quando você liga para o 90 e faz uma denúncia anônima e diz assim, epa, me dê seu CPF, me dê seu nome, me dê seu endereço, quem foi que ele disse? Ninguém faz isso. Por que o André vai ter que dar a fonte que ligou? A não ser que o André estivesse mentindo. E o governador não disse que o André estava mentindo. Ele chegou lá, a operação estava sem o policiamento, estava sem a proteção. Tinham cadernos de pessoas, de contatos das pessoas que estavam ali para comprar droga. Ou seja, para chegar a fundo em quem estava fazendo. Freguesia. E aí é mais legítimo e teria sido. E olha que eu sou um peixe pequeno perto dessa política, mas eu acho que a população, a grande maioria, que é o meu perfil, que é aquele que é mais sensível, era mais legítimo ele dizer, o comando errou, os responsáveis vão ser punidos e nós vamos resolver isso aqui. Chamar o André para a briga e dizer, o André vai ter que se explicar. Não, governador, você que foi eleito, você que tem que se explicar. Me desculpe, que eu acho assim, é uma indignação total. Sabe? Que eu fico indignado, às vezes eu não me contemplo, por causa da paixão, eu reconheço. Mas quando ele diz, sabe, põe a CGD, está buscando o peixe pequeno, soldado que, por acaso... Aqui teve um comando, e o André fez uma acusação gravíssima, qual seja a de que houve um telefonema da cúpula ordenando a suspensão da operação. Isso não pode ficar simplesmente honre, André, e vá dizer... Não, honre o senhor governador e vá atrás, porque é fácil você fazer isso. É uma quantidade mínima, mesmo que fosse grande, a polícia sabe cada um dos policiais que estava ali. Pegue o telefone de cada um, peça à justiça a quebra do sigilo telemático e vá investigar para ver se foi só uma leviandade do deputado ou se tem uma coisa mais séria ali. Mas se não fosse verdade, é isso que as pessoas me criticaram. Camila, ele não tem que responder. Se não fosse verdade, o governador não estava dizendo que houve erro e que vai apurar. Se vai apurar, é porque houve um erro ali.
Não é? Eu acredito que o governador realmente não soube lidar com essa situação. Vai ser um debate da campanha. Ele acabou pautando, né? Pautando, ele deu a pauta, o André pautou, Verdade. ele chutou e o André vai fazer o gol. Pronto. Foi 2-1 para o André, de virada, como o Brasil ganhou do Paraguai. Amém, assim seja em outubro. E foi nos acréscimos, portanto, nós estamos nos acréscimos para suas considerações finais. Muito feliz, gratidão assim pelo espaço. Onde tiver a oportunidade de falar sobre as pautas que eu tanto defendo, políticas públicas de mulheres na política, não por ser mulher, mas porque eu sou uma mulher, eu sou uma advogada, eu sou competente, eu defendo pautas sociais, esquerda, direita, centro. Eu tenho pessoas que passam pelas dores que eu passo, e eu passo pelas dores que muitas mães estão me assistindo, e muitos pais e muitas famílias. É essa que quer chegar na Câmara Federal e, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Pois boa sorte, querida. Foi um prazer Obrigada. recebê-la e revê-la também. Foi. Deus abençoe a sua trajetória. Amém. Muito bem, nós paramos por aqui. Agora é com você. Curta, compartilhe, faça esse podcast acontecer. Até o próximo.